tudo bem com você? Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês o tema que Deus ele tem um propósito para todos em sua vida, né? Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que está lá em Isaías 55, só o versículo 8 e o versículo 9 diz assim: O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Bom, isso é o que a palavra está nos falando para hoje. Mas eu gostaria de estar trazendo este livro aqui, olha, que fala sobre superação, devoções para uma vida absurdamente boa, de Nick Vujicic. E quem foi o Nick? Quem é o Nick hoje? Né? Quem é o Nick hoje? O Nick, ele é um homem casado, né? Um homem muito bem sucedido, é um evangelista que viaja pelo mundo dando suas palestras, né, a respeito da sua vida, do seu testemunho e evangelizando, falando da palavra de Deus para todas aquelas pessoas que têm o interesse, né, de ouvi-lo. Mas o que é que nos traz de curiosidade na vida do Nick? Veja bem, aqui a gente percebe que o Nick não tem os braços e não tem as pernas. É um homem sem braço e sem perna. E por que o Nick é assim? Porque quando ele nasceu com uma síndrome rara, que tem o nome tetra-amélia, que é justamente uma síndrome que traz falhas, né, embrionária, que faz com que a pessoa, a criança, nasça sem os bracinhos e sem suas perninhas. E foi isso que aconteceu com o Nick. Mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês o que o Nick escreveu aqui na introdução do seu livro, né? Ele fala aqui, eu vou ler só um pequeno trecho da introdução do livro dele para você. Diz assim: Nasci sem braços e sem pernas. Apesar de não ter os meus membros, fui abençoado com uma família adorável e que me dava apoio. Uma família que inclui não só meus pais e meu irmão e irmã, ambos com corpos perfeitos, mas também muitos primos, tias, tios. E ainda melhor, fui abençoado com o dom da fé cristã. Isso não quer dizer que eu não enfrentei problemas com a minha fé, principalmente quando atingi aqueles difíceis anos de adolescência, quando todos nós tentamos encontrar o nosso lugar no mundo, onde nos encaixamos e qual a nossa contribuição. Eu orava para Deus, pedindo para que acordasse com os braços e com as pernas. Aquelas orações não eram atendidas. Fiquei com raiva e deprimido. Pensamentos suicidas me fizeram atentar contra a minha própria vida, mas desisti ao perceber que a minha morte geraria culpa e luto entre meus entes queridos. Com o tempo acabei por entender que Deus não me trouxe a este mundo sem os membros para me punir. Em vez disso, Ele tinha planos para mim, um plano incrível de servi-lo, inspirando e levando aos outros a viverem na fé cristã. Se Deus pode pegar alguém como eu, alguém sem braços e sem pernas,
e me usar como suas mãos e pés, Ele pode usar qualquer pessoa. Não se trata de habilidades. A única coisa de que Deus precisará é que você tenha um coração disposto. Assim como eu, você também não seja capaz de ver ou imaginar o que Ele não tem para você. Tenho uma vida absolutamente boa e agora, desde o meu casamento em 2012, tenho a honra e a alegria de compartilhá-la com minha esposa cristã, que é tão bela por dentro quanto por fora. Meus dias de desespero, um dos meus pensamentos mais deprimentes era o de nenhuma mulher poderia amar um homem sem braços e sem pernas. Eu estava tão enganado. Minha visão era limitada. Eu me esqueci de que o nosso Deus é amor, sábio, de forma que não somos capazes de compreender. Assim como eu, você talvez não seja capaz de ver ou imaginar o que Ele tem para você. Vou ficar por aqui. A introdução é bastante grande. Mas veja bem o que a palavra de Deus, ela nos diz. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Que Deus, Ele não age como nós agimos. E de repente a gente se depara com o testemunho de Nick, né? Um homem que veio ao mundo já com um defeito de fábrica bem visível, bem visível. Porque todos nós, quando nós nascemos já com defeito de fábrica, que é o pecado. Todos nós nascemos com pecado. Apesar de quase todos nós nascermos com braço, com perna, com a cabeça, o corpinho todo normal, mas a gente já nasce com defeito, o defeito do pecado original. Mas Nick, além de ter nascido com o defeito do pecado, ele também nasceu com a síndrome, né, tetra-amélia, que é sem os braços, sem a perna. E aí a gente viu nessa pequena introdução o que isso acarretou na vida do Nick, né? Os pensamentos que Nick tinha na época, que não ia casar, que nenhuma mulher ia gostar dele, né? Que ele não era talvez bem aceito nos lugares onde chegava. Quantos pensamentos Nick teve que enfrentar? A gente viu o quanto Nick orava. Já pensou? Orava pedindo que acordasse com seus bracinhos e suas perninhas. Mas Deus não quis atender às suas orações. Porque, como a palavra nos diz, os pensamentos de Deus eram maiores do que os pensamentos de Nick. E Deus, Ele não age como muitas vezes a gente quer, como muitas vezes a gente pede. Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar na vida da gente, assim como teve na vida do Nick. Nick, quem é o Nick hoje? Um homem casado. A mulher dele é linda e maravilhosa. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Tem filho, né? Já tem filhos, o Nick. E é, acima de tudo, um servo do Senhor que viaja pelo mundo falando da palavra de Deus, evangelizando, falando do amor de Jesus, né? E mostrando a palavra de Deus como uma regra absoluta em sua vida, onde leva as pessoas a aceitarem a Jesus para que tenha realmente a sua vida completamente entregue nas mãos de Deus. E aí a gente vê que o Nick, ele nos deixa, né, duas coisas que a gente precisa entender olhando para a vida do Nick e ao mesmo tempo para a palavra de Deus, da palavra que nos ensina. A primeira coisa que Deus, que a gente pode aprender
é que os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são distorcidos. A gente pensa pelo que a gente vê, pela circunstância. Nick, ele olhava para ele e os pensamentos de Nick era que ele não era capaz, era que ele não jamais encontraria uma mulher que a amasse, era que ele não conseguia ser um homem bem-sucedido, era que ele era uma pessoa que não tinha valor no mundo. Olha, eram os pensamentos limitantes, distorcidos que o Nick tinha. Mas para Deus, Nick era o quê? Era um homem que ele poderia ter o seu lugar no mundo. Ele podia ser um servo de Deus, falando da sua palavra, mostrando através das suas limitações que Deus estava à frente, que Deus está no comando, e é o que Deus é que dita as regras de nossas vidas. Mas para isso a gente precisa ter o nosso coração disposto a ouvir a Deus e a segui-lo. A segunda coisa que a gente pode aprender com o Nick, né? E com a palavra de Deus, né? É que Deus, ele não age como nós agimos. Deus, ele age diferentemente de como nós agimos. Muitas vezes, quando a gente se depara com os nossos problemas, com as nossas limitações, a gente fica olhando para dentro de nós e achando que nós não podemos, nós não temos força, nós não temos a coragem, nós não vamos conseguir, nós somos uns fracassados, nós somos fracos. Nós olhamos e a gente se enxerga dessa maneira. A gente se enxerga isso aqui. Mas Deus, ele vai agindo na nossa vida diferente. Ele vai dizendo, olha, para mim não importa se você não tem braço, Nick. Para mim não importa, Nick, se você não tem perna. Para mim não importa como você é. Essa síndrome aí do tetramélia, isso para mim não quer dizer nada. Eu posso te fazer um grande homem, um grande servo, um grande marido, um grande filho, uma grande pessoa para o mundo e para as pessoas. E foi isso que Deus fez na vida do Nick. Mas Nick, ele aceitou, Nick, ele buscou, Nick, ele foi atrás, ele se lançou nas mãos de Deus, ele se lançou nos braços do Pai, ele pediu ajuda a Deus, para que os pensamentos limitantes, distorcidos, que ele tinha dele próprio, fosse o quê? Quebrado, fosse desfeito. E a partir daquele momento, Nick, ele foi transformado pelo poder de Deus. E hoje Nick arrasta multidões pelo mundo para ouvi-lo e para aprender e ouvir da palavra de Deus. Que esta semana você possa refletir sobre a palavra de Deus, que fala que os pensamentos de Deus não são como os nossos, que os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos, e que Deus, ele age diferentemente de nós. E aí eu quero deixar para vocês uma frase do nosso Nick, uma frase do Nick, que ele diz assim, olha o que Nick diz para nós. Não há sentido de ser completo
do lado de fora, quando você está quebrado no interior. Veja bem, não há sentido de ser completo do lado de fora, quando você está quebrado no interior. Olha, que sentido tem para a vida de um homem ter braços, ter pernas, ter a cabeça com os pensamentos organizados, ter todo o seu corpo? Que sentido tem para o homem ter fama, ter dinheiro, né? Ter tudo na vida, mas ser um homem quebrado por dentro, um homem fracassado por dentro? Pense nisso nessa semana e busque se lançar nos braços de Deus, buscando nele a nossa força, a nossa coragem, porque através do que Deus pode fazer na vida da gente é que nós podemos quebrar as barreiras e vencer nossas limitações. Que limitação, Ângela? Não sei. A que você achar que é difícil para você suportar. Pode ser braço, pode ser perna, pode ser seus pensamentos distorcidos de você mesmo, pode ser a falta de trabalho, a falta do dinheiro, a falta de amor, não sei. Mas Deus sabe. E Deus, Ele age em nossas vidas. Basta só a gente buscarmos e bater na porta e dizer: "Oh Jesus, Jesus, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da sua força, eu preciso que você trabalhe nessa vida fracassada aqui, que me ajude." E ele entra com providência, assim como entrou na vida do Nick. E hoje o Nick é um grande homem nas mãos de Deus. Sem braço? Sem perna? Sem braço? Sim, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que dá a ele, né, a força e a coragem de viver essa vida maravilhosa, falando do amor e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?